ok? Então, há um período em que, há um intervalo desse período unitário, dentro do primeiro período unitário, que o regime de capitalização linear, ele é superior ao regime de capitalização composta. E toda vez que você faz uma convenção, é justamente para como é que você vai trabalhar esse período fracionário, ok? Então, qual é o intervalo em que o regime de capitalização simples supera o regime de capitalização composto? Intervalo 0,1, né? Intervalo 0,1. Então é isso que a gente tem que ter. E quando a gente vai fazer a utilização do regime de capitalização mista, a gente está sempre pegando esse intervalo que vai cair no intervalo 0,1. Por isso que ele é fracionário. Então vamos lá, por exemplo, se você está trabalhando com uma taxa que é bimestral e você tiver, por exemplo, 9 meses, então quantos bimestres você tem aí nesses 9 meses? 4 períodos e uma fração. Né? Isso, 4 períodos do bimestre, que seriam 4 vezes 2, 8, né? Aí sobra 1. Mas só que 1 não fecha um bimestre. E essa taxa de capitalização está sendo trabalhada no bimestre. Então, esse 1 mês, que não forma lá um outro bimestre, ele vai ser transformado para bimestre. Embora esteja trabalhando no mês, ele tem que ir para bimestre. E quanto que ele representa em bimestre o mês? Meio. Então, por isso que você sempre nessa convenção, você vai estar utilizando uma convenção linear ou uma composta. Ok? Então, nesse período unitário, ele sempre vai estar no intervalo 0,1. Por isso que também ele é o período fracionário. E aí você pode optar por duas convenções. A linear ou a exponencial, ok? Então é isso que ele está falando aí nesse início de apresentação do regime de capitalização mista, ok? Então é trabalhar com os dois regimes em conjunto, tanto simples como composto. E aí, pessoal, nesse sentido a gente já vem aqui para um exemplo onde a gente vai compreender a utilização dessa convenção ora linear e ora composta, ok? Então, para a gente entender aquela parte mais teórica atrás, a gente tem que analisar em cima de um exemplo. Então, olha, um capital de R$35.000 foi emprestado por 2 anos e 7 meses. Há uma taxa bimestral de 12%. Calcule o valor no final desse período. Aí você vai fazer das duas formas. Ou usando o regime de capitalização linear, a convenção linear, ou a convenção exponencial. E aí você já sabe, toda vez que você tiver um problema onde ele utilizar o termo convenção linear, ele está se referindo ao quê? Ok? Então quando falar de convenção exponencial, está se referindo ao quê? Juros compostos, né? Tranquilo. E aí é o seguinte, olha, nesse exercício aí, olha, e é justamente nessa situação onde vai aparecer os juros, o regime de capitalização composta, né? Lembra daquela pergunta que uma vez, lá nas primeiras aulas, a Ivonilde fez? Mas e aí, como é que faz, né? Como é que faz aquela situação onde eu tenho, por exemplo, 5 meses, né? Como é que eu vou converter isso para ano? Pego 5 e divide por 12 e vai dar alguma coisa que é fracionária. Deve licença, não sei o que. Ela tá mastigando. Engole primeiro, depois entra. Então dessa forma, né? Então, exatamente nessa situação. Aí quando eu olho lá, olha, 2 anos e 7 meses, eu já vejo 2 períodos aí que não estão na unidade de tempo, né? Na mesma unidade de tempo. Então eu tenho uma rentabilidade que está utilizando tanto anos como meses. E essa, agora só que ele define, olha, uma taxa bimestral de 12%. Então, se ele está trabalhando com uma taxa que é bimestral, eu tenho que trazer todo o período de rentabilidade para bimestre.
E aí, quando eu trabalho com bimestre, lá nesse período onde foi emprestado esse capital, se ele somar 2 anos, só em 2 anos tem 24 meses. Com mais 7, vai para 31 meses. E aí, quando você divide esse 31 por 2, já que é bimestre, aí ele vai ter um período que é fracionário, lá na ponta do financiamento, do empréstimo. Isso, aí dá 31, né? Se eu dividir por 2, aí o que acontece? 30 por 2 dá 15 bimestres. Só que sobra 1. Só que 1 em bimestre, quanto é 1 em bimestre, 1 mês em bimestre? É meio bimestre. Ok? Então é esse período finalzinho aí que a gente vai verificar. E aí a gente vai trabalhar com a convenção linear ou a convenção exponencial. Ok? Então, quando a gente vai para lá, então vamos lá, vamos usar esses valores lá. Então, o que eu quero ao final? Então, eu vou trabalhar primeiro um processo de convenção linear e um processo de convenção exponencial para compreender esse regime de capitalização composto. Bom, primeira coisa, eu vou separar a fórmula lá do montante. Como é que esse montante que vai chegar ao final desse período de um empréstimo ou um capital de R$35 mil? Então, eu tenho a fórmula ali em cima para juros compostos, ok? Sempre a gente vai utilizar essa fórmula de juros compostos. E aí o que acontece? Vamos tirar lá, capital. Da questão a gente tira aqui o capital inicial é de R$35 mil. Tranquilo até aí? Capital inicial, R$35 mil. Ele informou no problema que a taxa ela é bimestral. Se ela é bimestral, então ali, né, nós temos 12% ao bimestre, 0,12. Já transformando para a fração, a taxa no intervalo 0,1. E aí o que acontece? Esses 2 anos e 7 meses, ele vai ter que converter então tudo para bimestre. Por quê? Porque aí ele vai deixar alinhado o período da operação financeira e mais a taxa de juros na mesma unidade de tempo da operação financeira. E aí, esses 2 anos e 7 meses correspondem aí a 15 bimestres e 1 mês. 31 meses, correto? Num período de 2 anos e 7 meses, vocês concordam que nós temos aí então 15 bimestres e 1 mêsinho sobrando lá. Tranquilo? Só que aí, quando eu tenho esses 31 meses, eu só consigo tirar nesses 31 meses, olha, exatamente 15 bimestres e 1 mês sobrando. E aí o que vai acontecer? Então eu tenho ali uma interrogação, olha, eu quero esse montante então nesse período. E aí o que vai acontecer? Se eu estou trabalhando com regime de capitalização composta, então eu pego aonde inicialmente esse período da operação financeira, ele bate certinho com a taxa de juros naquele período, né, naquela unidade de tempo, que no caso é o bimestre. Então, quando eu levar para a fórmula do montante lá em cima, C vezes 1 mais I elevado a N, esse meu N, que é o período de tempo, eu vou elevar a 15, que é o primeiro, que é o bimestre certinho. Então, dentro de 31 meses, eu tenho 15 bimestres. E aí, substituo esse valor lá do capital. Capital, 35 mil vezes 1 mais 0,12 elevado a 15, ok? Depois confirmem na calculadora. Fazendo esses cálculos, pessoal, nós vamos chegar nesse período aí de 15 bimestres a um montante, vamos chamar ele de montante 1 ali, de 191.576, ok? Então, em 15 bimestres, aquele capital inicial de 35 mil, em 15 bimestres, que corresponde a 30 meses, produziu um montante de 191.576 em unidades monetárias. Tá, mas só que tem um detalhe. Eu calculei em cima dos 15 bimestres para que ele ficasse alinhado com a taxa de juros bimestral, ok? E aí, nesse sentido, então, como é que eu vou trabalhar esse outro mês? Aí, esse outro mês, quando você transforma ele para bimestre, para ficar na mesma unidade da taxa de juros, ele é meio bimestre, ok? E aí, quando você for trabalhar
esse montante que você produziu inicialmente para pegar mais uma rentabilidade de meio bimestre, aí você vai utilizar agora a fórmula dos juros simples. Então, ao mesmo tempo ele usou ele utilizou o cálculo para verificar quanto que esse capital produziu um montante. Ele começou pelo regime de capitalização composto, nos 15 bimestres arrumadinho, com a taxa de juros no bimestre, e esse meio bimestre ele completa fazendo esse montante que ele alcançou no primeiro momento, e agora ele aplica o regime de capitalização simples. Então nesse primeiro momento aqui, eu estou trabalhando com a convenção linear. E aí esse montante produzido para 15 bimestres foi de 191.576. E esse meio bimestre, aí eu utilizo a convenção linear. Mas eu não faço esse bimestres, eu não entendi aqui no bimestres. É porque você tem 2 anos, 7 meses, são 31 meses. É igual a 15 bimestres E um mês. Só que um mês tu tem que transformar para bimestre. E um mês de um bimestre é meio bimestre. E aí esse meio bimestre você aplica agora o montante produzido no primeiro momento, você aplica a fórmula de juros simples. E aí você chega ao montante total de 203.070 unidades monetárias e 56 centavos. Ok? Deu para entender aí, pessoal? Então, nesse sentido aí, nós temos ali na parte A dessa resolução, aplicamos o regime de capitalização composto com base numa convenção linear, ok? Então fique atento aí, tá, pessoal? Para quem for prestar concurso da Receita, cai muito essas questões aí. E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai comparar esse regime de capitalização mista com, que foi no primeiro momento a convenção linear, vamos utilizar a convenção exponencial. Então pegou ali o capital na resolução B, os mesmos 35 mil, aquela taxa de juros bimestral de 12%, e de novo transformou, né? A gente já tinha esse resultado aí, né? 2 anos e 7 meses correspondem a 15 bimestres e um mês. Então, qual é o montante utilizando essa convenção agora exponencial? E aí, nessa convenção exponencial, tu vai usar agora direto a fórmula dos juros compostos, só que tu vai trabalhar direto esse valor, 15,5. 15,5 corresponde aos 2 anos e 7 meses, só que no período de tempo igual ao período da taxa de juros bimestrais, né? Então, 2 anos e 7 meses correspondem a 15,5 bimestres. Tranquilo? Ok? 15,5 bimestres. E aí, quando você substitui na fórmula dos juros compostos, aí você vai ter lá o montante, ó, R$ 202.743,71. Ok? E aí? Bom, detalhe, quando você utiliza o regime de convenção, o regime de capitalização misto, mas pela convenção exponencial, você vai fazer só uma vez esse cálculo, tá bom? Com base na fórmula de juros compostos. E aí o que acontece? Qual é a tua conclusão? Você chegou a produção de um montante, de um capital inicial, pela convenção linear, que é maior do que um montante produzido trabalhando-se o regime de capitalização composto por uma convenção exponencial. Por que isso acontece? Então, porque, olha só, você tem que entender assim, a disciplina nesse sentido. Olha, poxa, mas juros compostos, ele não é mais forte, ele não é mais impactante do que o regime de capitalização simples? É. Só que por que então nessa situação a convenção linear produzia um montante maior do que o montante calculado no regime de capitalização mista, mas pela convenção exponencial? Por quê? Por quê, pessoal? Mas
O regime de capitalização composta, a gente não viu que ele é exponencial, então ele não produz juros mais rápidos e mais altos do que o regime de capitalização simples? Então, por que que quando a gente trabalha com uma convenção linear, ele supera esse montante produzido por uma convenção que é exponencial? E a convenção exponencial está associada com o regime de capitalização composta. Ele é calculado separado, mas aí, por que que nessa separação, utilizando a convenção linear, eu tenho um montante que é maior do que o montante produzido na convenção exponencial? Porque quando você utiliza a convenção linear, você está trabalhando em cima de um rendimento lá na ponta desse financiamento que é unitário. E nesse intervalo unitário, essa taxa ou esse período de tempo, ele é fracionado. Então ele vai cair no intervalo 0,1, voltando àquela situação analítica, boa noite, aonde você vai ter um período unitário entre 0 e 1, e sempre vai ser mais forte o regime de capitalização simples do que o regime de capitalização composto. Então, no contrato seria melhor fazer esse 15,5. Perfeito. Então, se você for trabalhar num período que é fracionado e você está aberto para optar no contrato do financiamento ou da operação financeira que seja, você jamais vai dizer para aquele lojista ou bancário, dizer, não, use a taxa de convenção linear. Não, pode aplicar a taxa de convenção exponencial, ok? E se você também for trabalhar como contador de uma empresa, obviamente que você vai fazer a alegria do seu patrão se você conseguir vender um produto usando uma convenção que é linear, ok? Lembrando que para períodos onde eles são fracionários, na ponta do financiamento, ok? Então, é isso que se trabalha aqui, o regime de capitalização composto, tá bom? Então, isso aí é muito trabalhado aí com essas lojas que utilizam financiamento, né? Principalmente o contador, né? O contador tem que saber bem essa parte aí, né? E o administrador tem que saber para não engolir qualquer coisa, né, pela goela abaixo, né? Ele tem que saber discutir. Mas por que, contador, que tu achou isso? Então é isso, tá? Então é isso que é a meta da disciplina, tá bom? Não é vocês ficarem só repetindo fórmula. Repetir fórmula qualquer pessoa aí faz, né? Mas quando começa a parte de análise, isso aí é pro bacharel, tá? Pensar, né? Tem que pensar, exatamente. E o objetivo da disciplina é fazer vocês pensarem, não só fazer receita de bolo, repetir fórmula. Isso aí qualquer pessoa faz. Perfeito. É o diferencial por que vocês vão ser contratados de um técnico. Ok? Então, olha só. Então vamos fazer um exemplo de aplicação. Tá, e aquela atenção ali, ele explicou exatamente isso que nós conversamos. Então, no exemplo 2 ali, olha, um capital de 15 mil foi emprestado por 6 meses e 15 dias. Então, já preste atenção. Sempre está aparecendo essas coisas quebradinhas aí. 6 meses e 15 dias, 2 anos e 7 meses, 3 meses e tantos dias. Então, quando aparecer uma questão dessa, já te leva a compreender a aplicação do regime de capitalização mista. Ok? E aí, esse exemplo, ele traz a seguinte situação. Um capital de 15 mil reais, ou 15 mil unidades monetárias, foi emprestado por 6 meses e 15 dias, a uma taxa mensal de 4%. Calcule o valor pago no final desse período usando letra A, convenção linear, e letra B, convenção exponencial, ok? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu tenho que extrair os valores e colocar de acordo com os conceitos da matemática financeira. Então, o capital C, capital inicial, é dado no problema como 15 mil unidades monetárias. A taxa de juros é informado que é uma taxa mensal de 4%. Então, é 4% ao mês. Então, separou também ali, né?
0,04. E aí é informado que o período, olha, 6 meses e 15 dias. Então, essa taxa aí, ela é mensal. Beleza, a primeira parte do período aí, 6 meses, está ótimo, está na mesma unidade de tempo. Só que aí tem 15 dias. E aí esses 15 dias é um período fracionário. Então esses 15 dias eu tenho que levar também para uma unidade de tempo que é mensal, para coincidir com o período, né, da taxa de juros, que é o mês. Então esses 6 meses e 15 dias, eles vão corresponder a 6,5 meses, ok? Daria para passar na parte? Oi? Daria para passar na parte? Não, aqui Por exemplo, poderia ser. Aí tu vai fazer 10 para 30, né? Para achar o correspondente de dias em meses. E aí o que que acontece? Então, interrogação ali no montante, é isso que a gente quer saber. Então, sempre eu vou começar o regime de capitalização mista aplicando a fórmula dos juros compostos. E aí o capital 15 mil vezes 1 mais 0,04, que é a taxa de juros mensal de 4%, elevado a um período de tempo de 6. Então ele trabalha primeiro nesse período da taxa de juros, ele trabalha no valor inteiro. Então lembrando que a gente viu que o total é 6,5, mas nessa parte da convenção linear, trabalha o primeiro período inteiro para que você ache o valor desse montante. Então você vai ter ali um montante linha de 18.979,7. Esse é o montante quando eu considero esse primeiro período inteiro da operação financeira. E aí o que que acontece? Agora eu vou pegar esse 0,5, que corresponde a 15 dias, e vou ali utilizar a convenção linear. Então já vou substituir agora pelo montante do regime de capitalização simples. Então vai pegar esse montante que foi acumulado no primeiro momento, e agora ele vai ser o capital inicial para esse período fracionário, 0,5. Só que agora no regime de capitalização simples. E aí quando você aplica lá a fórmula, você chega a um montante total pela convenção linear de 19.359,38, ok? Ok. Boa noite. Então, agora a gente vai verificar aqui, e pela convenção exponencial, os mesmos dados do problema, tá? Então, na convenção exponencial, a gente vai trabalhar com os mesmos valores que a gente trouxe do problema, e agora a gente vai aplicar só uma vez a fórmula dos juros compostos. Então, pega agora, o que é que vai diferenciar da convenção linear? É que agora eu vou aplicar na fórmula do regime de juros compostos 6,5 lá no expoente. E aí você gera um montante de 19.355,66, ok? E aí o que que aconteceu de novo? Mais uma vez, e sempre vai acontecer isso, tá? Leve isso para a vida de vocês, profissional e do dia a dia. Mais uma vez, no regime de convenção exponencial, produziu-se um montante que é inferior ao regime de capitalização mista com o processo de convenção linear. Ok? Então, mais uma vez, né? E aí, mais um exemplo aqui também de outra aplicação, ok? Do regime de capitalização composto. Então, olha, um capital agora de 18 mil foi emprestado por 2 semestres e 2 meses. Então, aí está o segredo. Sempre fique atento para questões onde aparece essa mistura de períodos de tempo. Mistura de semestre com meses, mistura de dias com ano, de ano com bimestre, com semestre, com trimestre, com quadrimestre. Quando aparecer isso no problema, já fique atento. Opa! Pode-se utilizar aqui uma convenção linear ou exponencial. E aí, nessa situação, resolvam. Resolvam essa aí.
Resolvam essa aí. Façam aí que eu vou fazer aqui, tá bom? Bora ver esse bate de vocês com o meu. Vai ser um pouco de covardia que eu vou fazer no Excel, mas depois eu vou ensinar para vocês no laboratório. Alguém fez? Bora lá, bora fazer, né? Pra gente dar uma adiantada aí. Então é o seguinte, vamos lá, pessoal. Aí, ó. Primeira coisa, tá? Quando vocês forem resolver, façam bem direitinho lá. Então, primeira coisa, você vai extrair os valores lá do exercício. Ele fala que ele vai ter um capital. Ele vai estar trabalhando nessa operação financeira. Né? Qual é o valor do capital? 18 mil, né? Depois desse capital, ele diz que ele vai ter um período de tempo que é de 2 semestres e 2 meses. A taxa de juros que ele está trabalhando nessa operação financeira, ele trouxe para uma taxa de juros semestral, ok? Então, essa taxa de juros é de 7,5% ao semestre, ok? Usa o termo AS, ao semestre. E aí, o que acontece? Quando você for trabalhar com essa taxa de juros, você tem que transformar ela, que está numa escala percentual, para uma escala 0,1. E aí, você dividindo por 100, você corre 2 casas decimais à esquerda. Então, vai ser 0,075. É essa aqui que você vai aplicar na fórmula, tá? E aí, o que ele diz mais aí? Ele diz, nessa situação, ele quer o montante, né? O montante. Então, nessa primeira parte aqui, nós vamos estar trabalhando com uma convenção linear, ok? Então, nesse processo de trabalhar com o regime de capitalização composta, a gente tem que trabalhar na primeira parte a convenção linear. E esse é o montante, é o que eu quero saber, tá? E aí só que tem um detalhe, ó. Esse período N aqui, eu tenho que ter cuidado com ele. Então, nessa primeira parte, esse N aqui, eu vou utilizar esse tempo 2 semestres, ok? 2 semestres. Quando eu utilizar esse tempo 2 semestres, eu vou ter um montante linha, que é o montante no primeiro momento, na convenção linear. E aí eu vou aplicar aquela fórmula. Qual é a fórmula? É capital vezes 1 mais I elevado ao tempo da operação financeira. Essa é a fórmula que a gente sempre vai utilizar no regime de capitalização composta. É o ponto de partida. Então, esse montante M', que é o montante no primeiro momento, ele vai ser esses 18 mil vezes 1 mais 0,075 elevado a 2, porque a taxa de juros está ao semestre e o período fica certinho aqui, inicialmente, em 2 semestres, que são 2. O período de semestre são 2. E aí você vai ter essa resolução aqui, tá bom? Fazendo esse cálculo aí, pessoal. Você vai chegar a um resultado que é R$20.801,25, tá? Então você tem aqui, ó, esse primeiro montante produzido na convenção linear. Convenção linear. Agora, só que, beleza, nós fizemos na primeira parte, 2 semestres. E os 2 meses?
Ok? Esses 2 meses, nós vamos agora aplicar o regime de capitalização simples, já que é uma conversão linear. Então, eu vou ter um montante agora no segundo momento, vou chamar de N duas linhas. Vou repetir agora o capital. Agora o capital já não é mais os 18 mil, mas sim o que acumulou naquele primeiro momento. Então, eu vou utilizar os 20.801,25 vezes 1 mais I, que é a taxa, 0,075. Ok? Só que como eu estou trabalhando com um regime que agora vai usar uma conversão linear, então eu vou usar a fórmula de juros simples. E o que diferencia a fórmula do juros simples da fórmula de juros compostos? É que essa taxa é multiplicada aqui dentro do parênteses pelo período de tempo. Mas só que eu quero pegar agora o período fracionário, que são 2 meses. Quanto equivale 2 meses em relação ao semestre? Fica fácil. Então você vai transformar assim. Você vai pegar esse período de tempo agora, e você vai acrescentar aqui, você vai fazer 2 dividido por 6. Ok? Se você quer transformar meses para semestre, você vai dividir esse restante para 6. Porque quantos meses tem um semestre? 6. Então você vai dividir para 6. Simplificando, isso aqui fica 1/3, ok? Então, qual é o macete? Como você tem uma calculadora científica, ou você pode disponibilizar de Excel, poderia sim usar o zero, isso aqui vai dar uma dízima periódica, vai ser 0,33, 33, 33, 33, Lá vai acertar. tá? Só que quando você começa a trabalhar com o número com dízima periódica, você perde uma precisão. Então, eu te aconselho fazer assim, ó. Então, esse montante no segundo momento, pela convenção linear, ele vai ser esses 20.801,25 acumulado no primeiro momento, vezes 1 mais 0,075 vezes o período de tempo dele, certo? E aí, macete, não vai para dízima periódica, você perde precisão. Usa 1/3, que é a mesma coisa. Ok? E você substituindo na calculadora, vai chegar ao mesmo resultado, só que com uma precisão melhor do que quando você usa decimal. Ok? Então, trabalhar 0,33, 33, 33 é a mesma coisa que trabalhar com 1/3, que aí você não perde nada aí na precisão. E aí, quando você calcular esse resultado, você vai chegar a um montante no segundo momento que corresponde a 21.321,28125, tá? Eu usei aqui 5 decimais. E aí, como a gente está falando de valor monetário, a gente pode jogar 21.321 unidades monetárias e 28 centavos, ok? Então, usando o processo de convenção linear, eu tenho esse montante no segundo momento de 21.321,28, tá? Professor, eu não quero usar 1/3, pode usar 0,33, 33, pode usar. Vai dar um pouco diferente, mas é questão de arredondamento, é precisão em dízima periódica, tá? Então anotem aí, tá, pessoal? Então esse é o processo de convenção linear, que somando ao período inteiro da operação financeira e mais o período fracionário, gerou um montante de 21.321,28 unidades monetárias. Então anotem aí que a gente vai calcular agora pela convenção exponencial. Então fica a dica, tá, pessoal? Você pode, quando você for trabalhar com esses períodos que são fracionários, que vão gerar dízimas periódicas, pode usar, mas é sempre melhor você usar a parte fracionária, que você mantém o nível de precisão lá no final do seu resultado. E só faz substituir os valores na calculadora científica ou no Excel.
Tá? Bom, pessoal, então vamos lá, ó. Agora, já tá copiando? Ó, você para bem aqui agora, bora trabalhar. Agora vamos, letra B. Convenção. Isso. Convenção exponencial. Bom, no processo de convenção exponencial, nós vamos tirar as mesmas observações do problema. Então, novamente, o capital é de 18.000. Nós temos um período de tempo que corresponde a 2 semestres. A 2 semestres e 2 meses. Ok? Depois, a taxa de juros é a mesma. Já vou colocar direto, dividido por 100, tá? E essa taxa de juros aí, né, só lembrando de novo, é ao semestre, tá? E o que eu vou produzir de montante agora? Agora, é isso que eu estou atrás novamente. Tá? E a fórmula é a mesma, né? Agora, montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo N. Ok? Então, pessoal, olha só, aqui eu vou substituir na fórmula agora. O montante vai ser o capital 18.000 vezes 1 mais 0,075 elevado a N. Agora preste atenção bem aqui, pessoal. Quando você for usar o processo de convenção exponencial, você vai usar todo o período, incluindo o período fracionário no valor inteiro. Então, se eu usar o período total já convertido para semestre, ele vai ser o 2 semestres inteiros mais os 0,33, ok? Então, você acoplou o período fracionário ao período inteiro da taxa de juros. E aí, o que poderia acontecer aqui, ó? Nessa parte que vem aqui, você vai elevar a 2,33. Tranquilo? Agora, detalhe. Você pode fazer isso aqui? Pode. Mas, você pode fazer dessa forma também, olha. Se eu tenho esse período de 2 semestres e 2 meses, eu posso trabalhar com ele assim, olha. Eu tenho 2 mais o período fracionário, que é 2 sobre 6. Tranquilo? Então, o que é que eu faço? Macete. Eu vou multiplicar aqui embaixo, então eu posso fazer 2 vezes 6 aqui na primeira fração, que é a mesma coisa que 1 vezes 6, mais 2 sobre 6. Concorda? Concordo totalmente. Né? Não, porque é o seguinte, ó. Se eu cortar aqui, ó, o 6 com 6, eu volto para cá. 2 mais 2 sextos, correto? Então, macete. Quando você quer fazer um número inteiro mais o outro número fracionário, multiplica a fração do outro lá embaixo e em cima, que não altera o resultado. Certo. Tá? Então, concorda? Se eu tiver um valor isolado aqui, só um exemplo, se eu tiver um valor isolado 4, eu posso dizer que esse 4 é a mesma coisa de que 4 vezes 10 dividido por 10. Não altera o resultado. Porque se eu cortar 10 com 10, eu volto para o resultado anterior. Macete, tá? Deu para entender? Então, foi o que nós trabalhamos aqui, tá bom? Então, deixa só. Então, foi o que nós fizemos aqui, ó, para trabalhar com esse valor inteiro. Então, o que vai acontecer aqui? Então, 2 vezes 6, vem aqui, vai ser 12 por 6, mais 2 dividido por 6. E aí, o que eu posso fazer bem aqui? Isso aqui é a mesma coisa que... aí eu vou aplicar o MMC aqui, né? Conserva-se, vai ser 6. Então, 12
mais 2. 12 mais 2 vai ser 14 sobre 6. Ok? Como é? Mas tá simples. Então é o seguinte, aí eu posso simplificar mais agora, tá? 14 por 2, 7. E 6 por 2, 3. Tá? Então, pegue a sua calculadora e confirma. Se você fizer 7 dividido por 3, você volta para esse valorzinho aqui, tá? Só confirme na calculadora. Faça 7 dividido por 3 que você volta para o valor 2,33. Tá gravado aí. Eu vou ter que olhar lá no... Alguém fez na calculadora? 7 dividido por 3 volta. Exatamente, né? Você vai entender o resultado no final. Tranquilo. Então, anote aí. Deixa eu só... Agora eu posso apagar esse lado aqui, né? Esse são 2 aí, veio dos 2 meses, né? Esse 2 mais. Então, olha, hein? Esse 2 e veio dos 2 meses, né? Esse 2, só esse 2 aí. E veio da onde? Os 2 semestres inteiros. Aí esse 2 são Esse 2 eu vou pegar ele fracionado, porque ele é um valor que em meses eu tenho que levar para semestre. Tá? E aí, pessoal, aí lembrando, professor, eu quero já jogar logo aqui o valor fracionado lá no expoente. Pode fazer. Só que detalhe, você perde precisão. Sempre que você transforma logo o valor lá decimal, no início da conta, você perde precisão. E aí, ó, você pode resolver dessa maneira. Eu posso apagar só essa parte aqui embaixo agora? Aí é o seguinte, pessoal, então, ó. Então pode fazer dessa forma, tá bom? Lembrando, mas se você quer ser ainda mais preciso, aí você vai trabalhar dessa forma. Então eu posso fazer também dessa forma aqui, ó. 18.000 vezes 1 mais 0,075. E aí eu faço... Elevo isso aqui, ó. Elevo a 7 sextos. Quanto foi que deu lá? 7 terços. Pronto, aí você faz isso na calculadora científica, você vai ter a maior precisão possível do teu valor de montante. Ok? Aí no caso, a gente não tem essa calculadora. Excel. Excel. Aí quem não tem computador? Não, mas é o seguinte, isso daqui vai ter a outra parte que é no laboratório, tá bom? A prova vai ser no laboratório? Ah, tá, tudo bem. Sim, no laboratório. Ah, sim, no laboratório. Ok, pessoal? Então, olha. Então, ao final, pessoal, esse montante aqui por uma convenção que é exponencial vai produzir um resultado 21.308. vírgula 79649. Pronto, pessoal. Deu para entender? Então, aplicamos o regime de capitalização composto pelo processo da convenção linear e pela convenção exponencial. Qual foi o maior montante produzido? No processo de convenção linear ou no processo de convenção exponencial? Linear. Porque justamente, ó, é aqui, ó, nessa partezinha aqui que o regime de capitalização simples se destaca em relação ao regime de capitalização exponencial. Ok? Tá? Então é isso, tá bom, pessoal? E agora, cuidado, quando vocês forem trabalhar no mercado financeiro, vai ter lá no contrato sempre essa questão. O período unitário é aplicado com base numa convenção linear ou convenção exponencial. Então, sempre opte, se você trabalha na empresa, você deverá convencer o cliente a assinar um contrato pela convenção linear. Mas se você é cliente,
e não funcionário ou gerente ou contador, você vai o que? Optar pelo processo de convenção exponencial, tá bom? Então é isso que vai diferenciar essa compreensão no mercado, tá? Então copia aí, pessoal, para a gente passar para outra parte. Isso daqui é forma rapidinha. Eu fiz na base do 2,3. Ah, boa. Quanto foi a diferença? Deu 21. Deixa eu botar bem aqui assim, 21 mil, só para te comparar. 303. 25. Olha só a diferença, né? Aí tá certo se fizer dessa forma? Tá certo. Mas só que quando você utiliza da forma assim fracionada, você tem uma precisão maior. E aí, cuidado, que essas pegadinhas que podem vir em concurso, tá bom? Não dá, mas sempre vá pela fração, que é mais preciso. Mais próximo. Hoje é 21.364,90. Olha, cuidado, tá? Você usou dessa forma, foi, Valim? Aí chegou aqui mais próximo. Foi. Só muda só o da vírgula pra lá. Aí tem a mudança, né? Cuidado, tá? Ela usou todos os três. Isso, só usou só um. Tudo isso. Eu usei só dois. Pois é. Então, sempre isso. A gente vai voltar lá à estatística, né? Quanto mais casas decimais você usar no processo de estimação, você será mais preciso nos seus resultados, tá bom? Então, só compare, tá? Essa diferença, ela vai ocorrer em termos de potência, tá bom? Potência fracionária, ou potência com dízima periódica, ou potência com fração. A potência com fração ela é mais precisa. Mas você estará, claro que livre para decidir. Tá? Faz ouvindo ou fração. E aí, pessoal, olha só. Tentem fazer, só que agora, olha, façam a mesma coisa. Repito, agora, só que é o seguinte, só vou alterar isso aqui na questão, ó. Faço agora isso aqui, ó. 4 meses. Faça de novo aí. Faço agora, olha pessoal, é a mesma questão. Só mudei aqui, olha, 4 meses agora. Faço aí. Só mudei lá, 4 meses. 10 minutinhos para vocês resolverem. Aí pessoal, quando a gente for para o laboratório, a gente vai ver lá, por exemplo, se uma questão dessa que muda só o período da operação financeira, de 2 meses finais para 4 meses, como você já fez a primeira parte no Excel, você só substitui esse valor lá na célula e ele atualiza automaticamente a prova, tá bom? A gente vai antes da prova para o laboratório. Então eu já tenho o resultado aqui, tá? Só me digam aí quem bateu aí com o resultado aqui. Então vamos lá, pessoal. Olha, aqui nessa situação, pessoal, a alteração está aqui nesse ponto, tá? Então agora, ó, vai mudar só aqui. Nesse período da convenção linear, que eu trabalhar no período fracionário, agora eu vou dividir por 4, correto? Para que esses 4 meses possam ir para semestre. Então, 4 meses equivalente a semestre, ele corresponde a 4 dividido por 6. Então, isso aqui vai ser agora, simplificando, 2 terços, ok? 2 terços. E isso aí, 2 terços agora, é 0,66666, vai embora. 7. É 7 que ela vai arredondar, tá? Então, isso, porque ela parou ali, ela arredondou para 7, né? Ela usou para 7, mas na verdade ele vai embora, é uma dízima periódica. E aí, pessoal, o que vai alterar aqui? Agora, ao invés de eu multiplicar por 1 terço, eu vou multiplicar
multiplicar por 2/3, tá bom? Ok, pessoal? 2/3 agora. E aí, esse resultado, agora ele vai alterar. Então, o montante produzido nesse regime de capitalização composto pela convenção linear vai dar 21.841. Ok? 31,25, tá? E aí você pode arredondar para 2 casas decimais, ficaria nesse caso aí 31, tá? Então, ó, esse é o montante produzido pela convenção linear. E o que é que vai também mudar aqui na convenção exponencial? Somente os 2 meses agora se transformam para 4 meses. E aí, quando nós formos substituir aqui, eu posso usar ou 26666, né? Aí, quantas casas você quiser parar, você vai arredondar para 7. E aí, mesma coisa. Agora, o que vai alterar aqui nessa fração? Então, eu te aconselho a usar a fração, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então, agora eu tenho os 2 semestres mais 4/6 é o total de período dessa operação financeira. 2 mais 4/6. Aí mesmo macete, vou multiplicar. Aqui está subentendido todo número sozinho, está subentendido que ele é dividido por 1. Então eu vou multiplicar por um número lá embaixo para coincidir já com esse. Qual? O 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 6 dividido por 6, que é a primeira fração, mais 4/6. Ah, tá bom, entendi. E aí, 2 vezes 6, 12 sobre 6, mais 4 sobre 6. Isso daqui é igual a 16 sobre 6. Dá para simplificar ainda, né? E aí, se eu simplificar essa fração aí, só dá para simplificar por 2. Que aí ela vai corresponder a um resultado que é, deixa eu botar bem aqui, igual a 8/3, tá bom? Então, se eu falar 2 semestres e 4 meses, é a mesma coisa que eu falar 8/3 de semestre. E aí você fica agora com a primeira opção, para calcular por dízima periódica no expoente, ou pode levar agora a 8/3, tá bom? E você fazendo, utilizando dízima periódica ou da forma fracionária, o resultado vai ser bem aproximado. Aqui no meu resultado aqui, fazendo pelo Excel, produziu um resultado de 21.828, 72.702. 72.702. Ok? E aí você fica livre para deixar quantas casas decimais forem ou arredondar para 2, já que é a unidade monetária. Então anotem aí, tá, pessoal? Então, mais uma vez, qual foi o valor produzido pelo regime de capitalização com convenção linear? 21.841. Qual foi o montante produzido utilizando uma convenção exponencial? 21.828. Quem foi maior? O regime de convenção linear. Ok? Sempre, quando você está trabalhando com essa parte fracionária, entre 0 e 1, o regime de convenção linear supera o regime de convenção exponencial. Ok? Ok. Então anote aí para a gente entrar agora no estudo das taxas, tá bom? Outra parte que é importante para a gente trabalhar essa matemática financeira é ter uma boa compreensão. Muitas das partes que você estudou até agora, para quem ainda tem dúvida sobre esse processo de transformação, essa parte aqui vai ajudar muito, porque eu estudo só das taxas. Nós vamos trabalhar com 5 tipos de taxas. A primeira delas é taxas proporcionais, ok?
Por que elas são chamadas de taxas proporcionais? Olha, imagine aí, esses I são as taxas, ok? E quando você compara esses períodos, eles vão produzindo resultado, igual como nós fizemos anteriormente ali, quando fizemos aquelas divisões lá, a gente compreendeu ali, olha, 2 é proporcional a 12 sobre 6. Então, por quê? Porque o resultado dessas frações, elas tendem para o mesmo resultado. Então, nesse sentido, falar de taxas proporcionais é porque, independente dos períodos que são utilizados, eu consigo chegar na mesma fração. Ou eu vou numa taxa bimestral para semestral, ou de semestral para bimestral. Então, nesse sentido, quando eu consigo fazer essa jogada tranquilamente, dá-se o nome de taxas proporcionais. Então, por exemplo, aí, olha, quando você trabalha ali, olha, 48% ao ano é a mesma coisa que 24% ao semestre. E que é a mesma coisa do que 12% ao trimestre. Então, disse... 4% ao mês. Ou 4% ao mês, né? Nesse sentido, elas são proporcionais. Ok? Vamos lá, então. Se eu tenho uma taxa de 15% ao mês, um exemplo, quanto é essa taxa ao dia? 30% ao mês. Quanto é essa taxa ao dia? Ele Né? falou sobre 1%. Só que aí vai ser transformado em periódica 0,01. Tá? Para ser taxa. Ok? Então, quanto é uma taxa de 12% ao ano, ela equivale a uma taxa semestral. 6% semestral. Ok? Então, nesse sentido que ela é chamada de proporcional. Tranquilo? Então, na verdade, essa ideia de taxa proporcional, nós já vínhamos trabalhando aí durante as aulas do curso, tá bom? Tá, então, nesse sentido que nós trabalhamos aí com taxa proporcional. Então, vamos mais lá à frente. Vamos só finalizar esse daqui, depois a gente vê as outras 4 taxas na próxima aula, ok? Então, ó, a gente também tem aí uma situação de taxas equivalentes, tá, pessoal? Essa parte é importante a gente finalizar hoje nessa aula, porque nós vamos entender de uma forma analítica como é isso aí vai ficar. Se tu decorar essa forma analítica que está aqui, tu nunca mais vai te esquecer na tua vida. E aí eu não quero que você decore a fórmula, mas você tenta internalizar como é que está sendo uma construção analítica, matemática, nessa ideia de proporcionalidade. Então é o seguinte, olha pessoal, isso que é importante vocês pensarem e não decorarem, porque isso aí vocês não vão. Olha só, você tem que imaginar, você vai frisar lá em cima, na maior temporalidade. A maior temporalidade, quando você trabalha com o regime de capitalização, é ano. Então, pensa dessa forma. Vem assim, olha. Ano, semestre, trimestre, bimestre, mês e dia. Então, frise dessa forma. Não vai alterar isso. Se você decorar nesse sentido analítico, baseie-se nessa forma. Eu vou iniciar ano, depois eu desço ao nível de quê? Semestre, trimestre, bimestre, mês e dia. Pronto, você não vai nunca mais precisar decorar uma fórmula, porque você já internalizou. Agora vamos lá. Quando você constrói um entendimento analítico, pessoal, quando você trabalha na contabilidade, na administração, na estatística, isso aí você não vai esquecer mais. Porque olha só, já que eu olho nessa forma, na maior temporalidade da operação financeira ano,
Aí eu venho no semestre. Aqui ele pulou para trimestre. Mas ele deixou de incluir um aí, o autor do livro. Ele deixou de passar um período aí. Quem me diz qual foi que ele deixou de passar aí? Quadrimestre. Entendeu? Então a gente pode propor um ajuste aqui, olha. Então vamos lá. Na maior temporalidade para mais baixo que é dia. Ano, semestre, quadrimestre, trimestre, bimestre, mês e dia. Pronto. É isso que você tem que decorar. Então, quando você trabalhar com matemática financeira, né? Então, deixe nesse raciocínio. Esse raciocínio ele vai te levar a essa outra parte aqui, ó. Nós já vamos finalizar, pessoal. Beleza. Tá. Como ele não colocou aí o quadrimestre, vamos analisar o seguinte. Essa equivalência de taxas, ela vai existir tanto na capitalização simples como na capitalização composta. Tranquilo. Só que, qual é a forma do regime de capitalização simples? É o capital inicial vezes 1 mais a taxa vezes o período de tempo. Então eu posso formar uma relação aqui, olha. Eu posso fazer uma relação na seguinte forma, onde eu tenho no regime de capitalização simples, a equivalência de taxas nessa seguinte ordem. Capital vezes 1 mais IA. Esse IA é a taxa ao ano. E aí que ela é proporcional a esse capital vezes 1 mais IS, a taxa de juros ao semestre, igual capital vezes 1 mais I ao... Ok. Poderia incluir o quadrimestre bem aqui, ó. Ele entraria bem aqui. Aonde eu acrescentaria essa fórmula e colocaria aqui C vezes 1 mais I que quadrimestre. Vezes igual, né? Aí vezes IQ, no caso, quando eu fizer IQ, que é quadrimestre, aí qual é o meu período lá? Qual é essa multiplicação bem aqui nesse parêntese? Porque eu vou ter que entrar com o termo bem aqui, porque o autor do livro não colocou. Quadrimestre seria 4, 8, 12, 3. Multiplicaria por 3, muito bem. E aí eu vou continuando agora, o trimestre. C vezes 1 mais I ao trimestre, taxa de juros ao trimestre, vezes 4. Porque você tem 4 períodos para relacionar com um ano. Ok? Então vamos lá. E aí ele vai chegando, ó. Agora ele vai, ó. Capital vezes 1 mais I vezes o quê? IB. Taxa de juros ao bimestre. Mas quantos bimestres eu tenho dentro de um ano? 2. Bimestre, 6. E aí ele multiplicou por 6. Ok? Aí quando ele chegou aqui bimestre, agora ele vai entrar ao nível de mês. Capital vezes 1 mais I é a taxa de juros ao mês. Mas só que quantos meses eu tenho dentro de um ano? 12. Multiplicou por 12. Aí ele vai para o dia agora. Capital vezes 1 mais a taxa de juros ao dia, vezes quantos dias eu tenho no ano. Aí pronto, com isso aqui, ó, você fechou. Fechou a proporcionalidade para equivalência de taxas na capitalização simples. Porque o que acontece? Quando você for desenvolver essa fórmula, aí você vai chegar nessa fórmula geral, ok? Ok, pessoal? 5 dias? Como é? Boa pergunta dela. Olha só. Não, peraí. Na verdade é o seguinte. Tá certo que, ó, taxa de juros comercial, ano comercial, só se trabalha com 360 dias. Mas pode cair, de repente, uma questão onde você está trabalhando, e nós já vimos em aulas passadas, a taxa de juros considerando o período civil. E aí, quando for o período civil, você vai ter que usar 365 dias. Tá bom? Então, ao final, você vai ficar nessa relação aqui, ó. E a taxa de juros ao ano, quando ela pula por semestre, ela vai o quê? 2i ao semestre, vezes 4i ao trimestre, vezes 6i ao bimestre, vezes 12i ao mês,
igual a 360i ao dia. Então, ou seja, você não... E se você tentar decorar, daqui a 2 dias tu esquece. Mas se você mentalizar essa saída lá do juros simples, você não esquece para a vida toda. Aí o que acontece, pessoal? A gente já está finalizando, ó. Esse raciocínio agora, o que ele vai alterar na equivalência das taxas para o regime de capitalização simples para o composto? Ele vai alterar apenas isso aqui, olha, pessoal. Mesmo raciocínio, ele esqueceu do quadrimestre aí, tá bom, pessoal? Você pode incluir. E aí, ó. Oi? Olha lá. Agora, equivalência na capitalização composta. Equivalência do quê? Das taxas. Então, eu vou lá. C vezes 1 mais I ao ano. Só que não é multiplicado aqui agora, é elevado. Por quê? Porque é nos juros compostos. Deu para entender? Sim. Aí vem IA, que é o ano, então vai corresponder o quê? Ao I ao semestre. Lembra que lá a gente multiplicava por 2? No simples. No composto a gente eleva 2. Depois eu vou passar nessa relação do ano com o trimestre. Lembra que a gente multiplicava por 4, que era simples? No composto a gente eleva a 4. E assim sucessivamente até chegar ao dia, nessa relação com o ano. Só que ao invés de multiplicar, como no regime simples, agora a gente eleva a quanto? 360. Desenvolvendo essa fórmula, a gente vai ficar nesse valor bem aqui, ó. 1 mais I ao ano é igual a 1 mais I ao semestre ao quadrado, igual a 1 mais I trimestral à quarta. Então, trimestre são 4 períodos de 3 no ano. E aí vai para 1 mais I ao bimestre elevado a 6, porque nós temos 6 bimestres no ano. E aí a gente vai 1 mais I ao mês elevado a 12, porque são 12 meses no ano. E aí, final, 1 mais I ao dia elevado a 360. Ok? E aí o que acontece? Nessa relação, quando você for trabalhar exercícios, prova ou concursos ou situação do mercado financeiro, a diferença é essa, que essa proporcionalidade ou equivalência das taxas se altera com base na fórmula. Se for na de juros simples, equivalência de taxas simples. Se for em juros compostos, equivalência de taxas em regime composto. Ok? Tá bom? O regime de capitalização composto ou juros compostos. Ok? Deu para entender, pessoal? Sim. Então, poderia muito bem fazer um exercício onde me mostre a relação da equivalência de taxas no regime de capitalização simples. Me mostre a relação da equivalência de taxas no regime de capitalização composto. Ok? Então, não decore. Deduza analiticamente que você nunca mais vai esquecer. Ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Hein? Parecia mais. Deixa mais fácil para o só tem de sexta. Ei, se eu te disser que tá só na segunda. Selva. Pessoal, fala. Bora, Eli, te esperto, Eli, rapaz. Tu fez para 4 meses, foi? Não, eu fiz em semestre, só que... Não, pois é, 4 meses aqui, no 2 semestres, 4 meses. Aí quanto foi o teu? 24 meses. Tchau, querida. Era não. Ah, entendi. Porque tu usou 4 aqui, mas continua sendo 2. Ah, tá. Porque depois tu vai trabalhar na convenção linear aqui nos 4 meses. Que ao invés de ser 1/3 no anterior, agora é 2/3. Pois é, mas aqui inicialmente tu tinha que elevar a 2. Depois fazer. Exatamente, aí eu bater. Tá certo teu raciocínio, só que não era para usar os 4, mas era continuar os 2. Mas o raciocínio tá certo. Só faltou só. A conta tá certa, só o valor numérico que tá desvinculado do período correto. Tá bom?
Boa noite, pessoal. Falou, pessoal. Estuda, viu? Que essa matéria é traiçoeira. Só 9h30.